Um tema que à primeira vista parece utópico, mas que na verdade é desafiador. Hacking ético e ecossistemas cibernéticos, antecipando os predadores. Essa é a questão. Na mediação, a jornalista Leia Machado. Como convidados, a Leia recebe o diretor de vendas para a América Latina da Sonic Wall, Arley Brogiato. O DPO, gerente executivo de governança de TI e segurança da informação da PagMenos, Cleiton Soares. O CISO da Cabum, Longinos Timochenko. E o CISO do Banco Ouro Invest, Paulo Conduta Vilas Boas. Bom dia, Leia, querida. Bom dia aos nossos convidados e vamos ao painel. Por favor, Leia. Vamos sim. Obrigada, Ângelo. Obrigada aí por passar a bola para a gente. Também gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo nesse terceiro dia de Security Leaders. Estamos aqui com uma maratona de muito conteúdo, muita troca, muita experiência que está sido assim muito válida e, né, filosófica e profunda e super importante. Obrigada também a todos os que estão aqui no nosso painel. Cleiton, bom dia. Arley, Paulo, Longinos. Longinos estava comigo um pouquinho antes. A gente estava, né, lá numa sala muito bacana falando de Security Champions. E agora a gente vai estender aqui os nossos assuntos que estão correlacionados, né, Lon? Vamos falar um pouquinho agora de hacking ético, né? Ecossistemas cibernéticos e vamos aqui entender um pouquinho, né, o que seria esse hacking ético, né? Que a gente percebe e vê no mercado que a premissa do hacking ético é para você se defender das invasões de cybercriminosos, você precisa pensar comum, né? Então, se colocar dentro dessa posição, ou seja, então o profissional da área de segurança da informação, ele precisa, né, além de ter as especificações técnicas, entender do negócio, do processo, ele também é aquele responsável, né, por identificar vulnerabilidades nos sistemas, identificar as falhas e, mais importante do que isso, né, saber eliminar essas falhas, né, saber eliminar as vulnerabilidades. E esse será o tom aqui do nosso painel, antecipar os predadores, antecipar os problemas. E eu, assim, queria entender aqui com vocês, fazer esse convite para a gente fazer essa primeira rodada, dando um overview sobre o papel desses profissionais dentro das empresas, entender como que a gente pode trazê-los para perto, como que funciona esse mecanismo de ter um hacking ético dentro das nossas organizações, dentro desse perfil, né, entender esse perfil de segurança. E Paulo, eu vou começar com você, meu querido, meu amigo, que estava aí com a gente também em muitas salas paralelas, estava lá ajudando nas provocações de temas, que é sempre muito bom. Eu queria entender a sua visão sobre esse perfil de profissional, né? Como é que a gente conta com o hacking ético dentro das nossas organizações? A gente forma ele, a gente forma de uma forma assim acadêmica, né? Traz ele de uma universidade ou forma dentro da equipe. Como é que é a contratação desse profissional? Como é que a gente consegue fazer com que ele some e traga essa visão do que é, né, vamos dizer, o lado negro da força, mas transformar isso para algo bom que vai nos ajudar a solucionar esses problemas. E bom dia, Paulo, seja bem-vindo aqui no nosso painel. Bom dia, Lé, bom dia, Graça, bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo evento. É muito bom e enriquece bastante o conhecimento e a informação sobre segurança, tá? Bom, a questão, acho, do hacker ético, acho que primeiramente a gente tem que entender o que é a palavra hacking, né? O hacking não necessariamente ele é algo maléfico. O hacking vem da questão de conhecimento. Então, a utilização do conhecimento para o uso adequado e uso bom transforma a pessoa em um hacker ético, na verdade, uma pessoa que tem o conhecimento daquele determinado assunto, né? Quando a pessoa vai para o lado mal, a gente acaba indo para o mais comum que a gente fala do hacker, do atacante, ou que no passado a gente falava que era o cracker, né? A chamada Ou um pessoa que usa. cybercriminoso, né? A gente Perfeito, coloca. Lé. Eu estou mudando, viu, ô Paulo? Eu colocava muito Bom, hacker, né? A gente que escreve, né, nessa área há bastante tempo, eu mudei. Falei, não é hacking, coloco como cybercriminoso, porque querendo ou não, ele é um criminoso, né? Só que na área perfeito. cibernética, né? Ai, Exato, que bom exatamente. saber que eu já tô, que eu tô Tá certinha. perfeito.
E eu acho que o que você colocou aqui, Lé, a questão de você trazer e, primeiramente, treinar a sua equipe, eu acho que é um passo muito importante nesse processo de você criar uma equipe, que a gente popularmente chama equipe de Red Team, né? Por que eu acho que é importante você trazer, primeiramente, pessoas dentro da sua equipe? Porque são pessoas que conhecem o seu ambiente, que conhecem a filosofia da empresa e entendem como que a empresa trabalha e como que os dados são tratados. Então, eu acho que é muito válido você ter essa pessoa dentro da empresa. Mas eu acho que não abre mão de você também trazer parceiros, empresas que têm um time especializado, e pessoas do mercado que já tenham conhecimento, infelizmente, do submundo, que saibam como tratar essa informação do submundo para dentro dessa equipe. Eu acho que você ter um mix de pessoas internas que você já teve um treinamento, juntamente com pessoas externas que tragam esse conhecimento mais profundo desse submundo, é muito importante para você tratar e prevenir, como você mesmo falou, toda a possibilidade de um evento de segurança dentro da sua companhia. Bacana, Paulo. Adorei o tema aí do hacking conhecimento, né? Isso já muda completamente a discussão aqui, né? E eu queria trazer o Cleiton também para a conversa. Cleiton, bom dia. Você concorda com o Paulo? E na sua visão, como é que é trazer esse cara que até estava ali, né, do lado negro da força, trazer ele para o lado dos Jedis? Qual é o risco, né, de fazer com que ele, né, seja um hacking do bem, e como é que você trabalha, né, isso internamente, até dentro dele mesmo, né, que fica ali uma luta interna também, né, para controlar os impulsos. Como é que a gente consegue lidar com esse profissional dentro da empresa? E bom dia, bem-vindo aqui. Olá, bom dia, Lé, bom dia a todos. Esse assunto é muito bacana, Lé, muito bacana porque Sim. traz para a gente esse tema que está tão quente agora, que é a questão do hacking, né? Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente, concordo em tudo que o Paulo falou, realmente é isso, né? Quando a gente fala de hacking ético, assim, muito provavelmente, assim, dizer que 100% de certeza é muito difícil, mas provavelmente a gente não vai ter essa posição dentro da empresa, porque é muito complicado, é muito forte esse nome. Então, como o Paulo falou, vai ser mais uma função, né? Uma função desenvolvida pelos nossos times de ataque e defesa, que geralmente as estruturas de segurança, quando bem estruturadas, né, organizadas, possuem um time que cuida da proteção e um time que cuida da exploração. Né? Agora, um ponto que eu acho bem interessante é o seguinte: é pouco provável que as empresas, né, aí eu falo, né, provavelmente apenas médias e muito grandes empresas tenham essas estruturas, porque é caro. É caro eu ter um recurso dedicado a essa finalidade que talvez tenha uma atuação muito pontual. Então, isso que o Paulo falou é bem certo. Né? É muito provável que eu tenha uma equipe de gestão responsável por esse processo dentro da empresa, e aí sim, eu contrate empresas especializadas nesse assunto para fazer trabalhos pontuais, muitas vezes, ou então acompanhando, né, processos que eles testaram anteriormente. Então, eu contrato a empresa, ela faz a avaliação do meu ambiente, me dá um dever de casa, depois volta lá e eu tenho um contrato permanente de verificação e acompanhamento de tudo isso. Uma outra questão que eu ouvi do presidente da ISACA, que é um dos órgãos que controlam essa questão de auditoria, segurança e governança, ele colocou um ponto, que talvez as empresas não estejam preparadas para ter um hacker ético dentro do seu corpo de funcionários, porque possam ver isso como um risco para a própria empresa. Imagina você ter lá dentro alguém que pode entrar em qualquer lugar, explorar qualquer controle, né, do teu ambiente, não ser alguém que possa ser controlado. Né? Então, assim, muitas empresas elas podem ver com maus olhos, né, esse funcionário. Então, é realmente isso, a gente destacar, desenvolver e deixar muito bem claro qual é a atuação dessa pessoa, quais são os limites, qual é o tipo de trabalho, mas eu acho que tem um campo bom. Mas indo nessa linha que o Paulo falou, do Red Team, né, do time de avaliação, time de gestão de vulnerabilidades, que, enfim, fica testando o ambiente e testando os controles. Ótimo, adorei aí a função que você mencionou. Eu queria trazer também o Longinos, tudo bem, Lon, para a gente conversar aqui. E complementar também o que o Cleiton estava falando, Lon, de você ter né, correr o risco de ter um profissional dentro
né, que tem esse perfil dentro da empresa, as empresas não estão preparadas. Como é que a gente lida, então, com esse, vamos dizer assim, preconceito das empresas, ou realmente a gente está passando por um momento de maturidade, de entender o perfil desse profissional, né, tá até resgatá-lo lá do lado negro da força e trabalhar com ele mais perto. Como é que seria esse trabalho, Lon, na sua visão? E como que a gente consegue aculturar as empresas também para não desperdiçar um talento como esse, né? E para você é um talento também que a gente pode contar? Bom dia, Bom bem-vindo dia, aqui. Léa. Vamos lá. Então, assim, né, eu vou muito na linha do Cleiton, tá? E eu não diria que é o preconceito, eu diria que o mercado também está aprendendo, está em transição, está entendendo o que é isso, né? E a questão da segurança, a gente vai lapidando ela de acordo com a necessidade, né? Então, a gente vai aumentando o grau de segurança, o aperto, né? De acordo com a necessidade. E quando a gente fala de hacking ethical, eu gosto de primeiro falar da ética, né? Então, quando eu estou pensando no profissional, quando eu penso tecnicamente a gente vai identificar fornecedor para fazer, igual na linha que o Cleito colocou, que eu também aprovo, do que a gente adotar isso dentro de casa. Tecnicamente, a gente está muito bem servido no mercado internacional, tá? Global, vamos dizer assim, né? Mas a minha preocupação é trabalhar primeiro as 3 linhas que eu gosto de primeiro identificar esse profissional ou empresa, que são os 3 pontos principais, características principais que eu prego aí, que eu gosto de difundir nas minhas equipes, que é identificar nas empresas o forte senso de honestidade, que aí eu estou falando de ética, tá? Exato. Depois eu estou falando em empresas ou profissionais que têm uma busca constante de aprendizado, porque a gente tem que estar um passo à frente do hacker, né? do cracker, né? Do crime cibernético, porque praticamente a gente está indo para uma guerra cibernética, né? Então quem a gente está combatendo, né? E que essa empresa, o profissional, tenha curiosidade, criatividade constante, que seja uma empresa criativa, para que ela esteja realmente passo à frente. E aí sim, aí eu começo, o que a gente só protege aquilo que a gente conhece. O que eu vou proteger? O que nós queremos proteger? Né? Uma vez que a gente identificar, né, junto com o board, o que a gente deve proteger, qual o grau de proteção que nós vamos aplicar ali e contra quem? Porque senão você constrói um exército e contra quem você quer combater, tá? E eu não diria que é um exército, eu diria que são os snipers. Precisão. São muito precisos. Tá? Então, esse é um tiro só, silencioso. Não tem que fazer barulho. E às vezes fatal. Exatamente. Né? Quando você sabe o que fazer e como atacar, mas a equipe muito bem treinada, com processo, com gerenciamento, com governança. Tem toda uma estrutura por trás disso para você dar um único tiro. Tá bom? Perfeito. Então, é dessa forma que eu entendo, e esse profissional ou essa empresa, ela tem que ter conhecimentos profundos, bastante específicos, né? Não só olhar tecnicamente, a gente mira muito a questão, o ethical hacker tem que conhecer muito bem tecnicamente, isso aí é obrigação. Isso aí a gente nem discute. Tá? Então, eu diria esses 3 pontos principais, características principais inicial, para depois a gente olhar tecnicamente. Perfeito. Ótimo, Lon, a sua contribuição. Quero trazer o Arley aqui também para conversar com a gente. Você pode até complementar alguns pontos que a gente tratou aqui, tá, Arley? O Paulo, que o Cleiton e o Longinos falaram, mas eu também já vou acrescentar mais um ponto aqui da nossa pauta. O que você, né, tem visto no mercado, circula em muitos clientes. Na sua opinião, dá para a gente viver no mundo hoje, atual, altamente conectado, transformação digital aí na veia? Dá para a segurança viver, né, esse período, né, essa evolução e inovação sem contar no time com um hacking ético? E bom dia para você também. Seja bem-vindo aqui no Security Leaders. Obrigado, Léa. Boa tarde a todos. Boa tarde aos painelistas e as pessoas que também estão participando disso. Bom, Léa, eu vejo que não. Eu concordo realmente com todas as falas dessas pessoas tão importantes aqui nesse painel.
Impossível. Eu acho que cada vez menos nós, como vendors e atuando diretamente com alguns clientes, a gente começa a perceber já de um tempo a mudança organizacional, independente do tamanho da empresa. O que eu quero dizer com isso é ter uma equipe já dedicada para a segurança da informação. Durante muito tempo, a gente só via a mesma pessoa que cuidava da telefonia, cuidava de TI, cuidava de segurança e do computador do diretor quando sobrava. Então, a gente começa a perceber que isso já virou parte do... Segurança da informação virou parte do negócio de qualquer empresa. Tá? Então, com isso, evidentemente, uma estrutura dedicada. Respondendo a sua pergunta, eu estou de acordo, realmente. Você dá a chave 100%, às vezes, para um profissional, enfim, da sua casa, que você ainda está começando a conhecê-lo de fora, é um pouco complicado, entendeu? É um pouco complicado. Então, eu acho que o caminho, realmente, o Paulo comentou, é verdade, a gente percebe cada vez mais isso. Você cria aí o Red Team versus Blue Team internamente, e esse tempo todo apontando quais são as falhas, porque tem que ter um grupo dedicado para isso. Impossivelmente você consegue estudar tudo o que está acontecendo, identificar todas as falhas, vulnerabilidades. Sistemas operacionais são criados por seres humanos falham, entendeu? Então, precisa ter um grupo dedicado para isso, e evidentemente a gente vê cada vez mais empresas se preparando nesse caminho, tá? Bacana. Para a gente entrar aqui na nossa segunda rodada, eu vou fazer aqui uma questão e deixar pipocando aí na área para vocês, para a gente identificar esse hacking ético, né? Aquele que, claro, vai ter muito conhecimentos técnicos, mas também que possa disseminar também ali uma cultura de segurança, né? Vocês acham que dá para encontrar, né, esse perfil em outras áreas, por exemplo, um DevOps, né? E para ele trabalhar com sintonia, né, com a segurança. E como é que seria encontrar as vulnerabilidades desde o início dos projetos, né? Na esteira de desenvolvimento. O hacking ético, ele tem esse papel também de estar com vocês desde o início, de ajudar também nessa disseminação de segurança. Como é que vocês veem esse papel conjunto? Eu dei aqui o exemplo do DevOps, né, que é o que está mais na veia aí, mas se vocês quiserem destacar outros pontos, quem pode começar? Posso falar um Paulo? pouco, Graça? Claro. Desculpa, Léa. Pode. Eu acho que o time de desenvolvimento, né, alguém que tem um grande conhecimento de desenvolvimento, é uma ótima pessoa para entrar dentro do time do time do Red Team, tá? Por quê? Ele tem que saber como fazer sistemas, como programar, como criar scripts, criar processos e utilizar, claro, ferramentas que já estão disponíveis na internet e no submundo para efetuar esse tipo de análise de vulnerabilidade e essa teste de penetração, tá? Então, quer dizer, alguém com conhecimento profundo de desenvolvimento, eu acho que é uma boa pessoa para entrar. Claro, sempre entra nas questões que o Longino nos colocou. A ética é super importante, tá? Nesse processo, porque uma pessoa com um grande conhecimento, com um grande acesso à informação, ele tem que ter uma ética muito apurada e alinhada com as questões, vamos dizer assim, com o código de conduta da própria empresa. Concordo. Mais alguém pode complementar esse ponto também? Arley já está até com... Cleiton, Arley, quem pode comentar? Cleiton, pode ser, depois o Arley, posso. pode ser? Vamos lá, claro. Eu vejo também, assim, da mesma forma que o Paulo, queria só colocar mais um pontinho, que é o seguinte, quando você fala do DevOps, né, a gente está numa jornada já evoluindo o processo de DevOps para o DevSecOps, não é? Que é justamente a implementação dos processos de segurança na esteira do desenvolvimento desde da concepção do produto, né? Então, na hora que eu pego, né, ou um dev que já conhece o processo de dev, trago ele para dentro de segurança, oriento, preparo e jogo ele de volta para fazer o acompanhamento desse processo de SEC dentro do DevOps, eu acho o mundo perfeito. Mas, o que eu queria até comentar, eu não acredito que eles seja do Red Team, né, para não ter o conflito de interesse. Né? Então, assim, o meu cara do DevSecOps está lá dentro, apoiando o pessoal a implementar os processos, ajudando a colocar SEC dentro da minha esteira de desenvolvimento, e eu tenho o meu pessoal lá do Red Team, né, trabalhando em paralelo, tá certo? De uma forma meio que, até mesmo, né, sem que as pessoas saibam o que eles estão fazendo, avaliando como é que estão essas coisas, né, de uma forma completamente independente,
e assim, mas é óbvio que essa pessoa de dev pode sim ser preparada para fazer essa avaliação um pouco mais específica relacionada às questões de código e do DevSecOps. Mas é isso mesmo. Bacana, bacana. Arley, se você também quiser complementar e trazer até outros exemplos aqui eu coloquei dev, mas se você quiser colocar outros exemplos aqui também, muito bom. Eu concordo com o que o Cleiton falou, número, gênero e grau, realmente. Eu reitero o que eu falei na minha palavra anterior, realmente. Sistemas são criados por pessoas, e pessoas falham. Então, e muitas dessas pessoas da DevOps também não criam nas melhores práticas de segurança os seus sistemas. Vão descobrir isso depois, entendeu? Quantas vezes vamos identificar através de uma aplicação, de um AF, especificamente, que o recurso não foi desenvolvido com as condições mínimas de segurança, né? E um ponto importante, quando a gente fala dessas, enfim, segurança basicamente feita em 3 pilares, né? Assim, processos, pessoas e tecnologia, falta um fator importante aí, né? Pessoas, e quando fala pessoas, usuários. Então, de algum desses lados aí, o usuário ele tem que trazer um pouco da sua visão simplista, porque às vezes ele pode ter feito algum tipo de acesso, recurso, contornado um sistema aí, né? Enfim, que às vezes, no modo geral, todo mundo está preocupado lá, que sabe a famosa camada 7, né? Esquecendo do recurso tão básico, né? Que às vezes o usuário realmente pode fazer essa colaboração. Então, isso com toda certeza a gente vê cada vez mais organizações se preparando nesse caminho, né? Por esse lado. Com certeza. Queria trazer aqui também. Oi, pode comentar, Julon, que depois eu vou trazer uma questão da nossa plateia aqui. Tá, só uma Pode questão. falar. Eu entendi o que o Paulo colocou, e também o Cleiton, e eu concordo com os dois. Mas aí você vai falar assim, mas como assim, né? Só queria tirar dúvida agora com eles, né? Porque assim, tudo depende da forma que a gente. Aí é o como, né? Porque o Paulo colocou. O que eu entendi que o Paulo colocou é o seguinte: em algum momento da carreira do profissional, eu posso estar promovendo ele para a equipe de Blue Team. Por que não? Se o cara é bom, é um desenvolvedor, quer dizer, eu vou ter um ganho mais rápido, né? Porque é alguém que já conhece o negócio, é alguém que desenvolve muito bem, né? E que pode ser do meu Blue Team. Aí tem a questão do que o Cleiton colocou, que eu concordo com ele, conflito de interesse. Mas aí, Cleiton, como que a gente pode fazer cercar isso? Ele tem que estar elegível pelo time de segurança. Se a gente identifica que o profissional é um destaque e está elegível dentro dos padrões que a gente identifica, de ética e tudo mais, ele está elegível a ir para o Blue Team. Então, ele é convidado. Não é ele que quer ir, ele é convidado. Aí, dessa forma, eu acho que a gente se cerca muito mais. Por isso que eu concordo com os dois. Perfeito, Longinos. É exatamente isso que eu quis dizer, tá? Você não pode ter a pessoa, claro, efetuando no mesmo momento processo de desenvolvimento e analisando o seu código. Aí você perde o princípio de pilares de proteção e camadas, né? Então, mas eu acho que você pode trazer justamente essas pessoas do time para atuar naquele processo, para fazer uma análise e enriquecer tudo, vamos dizer assim, todo o processo de desenvolvimento, né? Indo naquela linha que ele falou, DevSecOps. Você consegue trazer todo o time casado para entregar da melhor forma possível o sistema e de forma mais segura. Tá, mas o cara de Blue Team fica isolado, né? Uma vez que ele virar Blue Team, ele está isolado. Perfeito. É que a pessoa tem que ter o conhecimento, né? O conhecimento de desenvolvimento, né? Quando eu falo de desenvolvimento, dev, né? É o conhecimento de desenvolvimento, conhecimento da codificação ciclo, né? E de todo linguagem. Ciclo. Perfeito, exatamente. É isso aí, meu amigo. É isso aí, concordo. Todos alinhados. Cleiton, quer complementar também a réplica do Longinos? Tréplica, né? Não, é isso mesmo. Tréplica já. E assim, né? Se ele vai para o Blue ou vai para o Red, se ele vai ajudar a garantir ou se ele vai testar, é o papel que ele vai desempenhar. Né? A minha colocação foi mais no sentido da gente, né, cuidar da independência desses papéis, da separação, entendeu? Mas onde ele vai atuar depende muito da competência e de onde a gente colocar ele, né? E capacitar, enfim. Mas agora uma questão minha, assim, né, de visão. Trabalho em conjunto, mas cada um no seu quadrado. Não pode misturar para não dar conflito de interesse, certo? É isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. A gente, né, como CISO, tem que tomar o cuidado e botar justamente o quê? As barreiras, olha, gente,
Nesse processo, você está atuando dessa forma, assim, para identificar. Não é querendo denegrir o trabalho do outro, de forma alguma. É enriquecer o que foi desenvolvido para que o processo seja feito de forma segura. Bacana. Temos aqui comentários da nossa plateia, comentário do Marcos Reis, adorei. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia nosso tio Ben, em todas as áreas, mas na área de tecnologia e segurança, onde se tem acesso a mais informações, traz ainda mais responsabilidades, e a responsabilidade a mais desse hacking ético. Para vocês, esse profissional consegue carregar esse nível grande de responsabilidade? Como é que vocês encaram isso dentro da organização? Léo, eu acho que o time de segurança, né, em geral, todo ele já é diferente, né? Assim, desde o processo, e a gente tem na ISO 27001 uma disciplina que fala sobre a gestão de recursos humanos, que vai desde a contratação até a demissão. Então, tudo é diferente, né? Então, todos esses aspectos têm que ser avaliados, como o Longino falou, né? A questão da ética, né? A questão do passado, a questão do histórico, de onde ele passou, das referências, né? Do comportamento, das redes sociais, enfim. Eu acho que a avaliação do profissional de segurança da informação com essa proposta, principalmente, como você falou, com grandes poderes, ela faz todo sentido e ela é realmente mais cobrada do que outras pessoas, né? Minha posição é bem simples. Com certeza. Temos aqui a pergunta do Alexandre Bonassa. Ele falou que tem muitas perguntas ainda para esse painel, colocou até 3 pontinhos, né? Como ter dupla abordagem, ter DDoS na nuvem e também no data center? Vocês estão preparados e vocês sabem o que está trafegando na rede durante um ataque, o que o atacante deixou na sua rede após o ataque? Isso também é uma atividade do hacking ético? Quem pode responder essa? Arley, por favor. Bom, como tecnologia, obrigado. Desculpa, o nome dele? Alexandre? O Alexandre. Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Realmente é uma excelente pergunta e não há fórmula mágica, né? Segurança de informação é feito em camadas, seja por tecnologia, seja em treinamento, capacitação e conhecimento. E, evidentemente, respondendo um pouco a sua pergunta, temos que ter conhecimento, né? Hoje, basicamente, mais de 85% do tráfego hoje em dia é criptografado. E você, de uma certa forma, precisa identificar isso. Então, insistindo um pouco no que eu mencionei anteriormente, você tem que ter proteção em camadas, tem que conhecer isso desde da proteção do servidor de endpoint, proteção lateral, proteção de aplicação, proteção de borda, enfim. Hoje, no mundo híbrido que a gente está vivendo, boa parte das ameaças estão chegando do lado remoto, do lado que está no lado do cliente, né? Muito através de um computador que é compartilhado ainda com seus familiares, não um computador dedicado, através de uma conexão relativamente simples de uma VPN, sem que o tráfego seja analisado, enfim. É um ponto bem complexo, mas, evidentemente, a solução, né? A gente tem que, como o Longinos comentou, temos que estar um passo à frente, né? Não deixando que essas ameaças fiquem nas nossas organizações, muitas vezes por meses para serem identificadas. Tá? A gente verifica isso. Algumas delas levam 7, 8 meses para se manifestarem. Tá? Exato, com certeza. Tem mais uma questão aqui também, o comentário do Marco Ribeiro, adorei. Ele falou assim, a gente estava falando aqui de Blue Team, Red Team, aí ele falou em resumo, Purple Team. Adorei. Tem mais um comentário aqui também do Marcos Reis, que ele voltou aqui. Shadow IT é um grande problema para todos. Os usuários não têm obrigação de saber sobre segurança. A obrigação é do time de segurança de treinar aquelas pessoas, né, mostrando formas seguras de fazer a mesma atividade. Ou seja, é trazer para dentro também esse nosso amigo aí do hacking ético. Vocês querem complementar algum ponto aqui que ele falou aqui? Senão a gente vai para a próxima. Não? Longinos? Vai lá. Leia. Eu discordo só um pouquinho. Deixa eu ver. Com o nosso colega, porque é o seguinte, Shadow IT é um dos problemas nas organizações e normalmente a gente é cobrado por isso, como nós, que eu faço segurança, e tanto a TI, como responsáveis, né?
como que a gente vai se responsabilizar por aquilo que a gente não desconhece? Tá? Se existe um processo na empresa que os softwares que são homologados pela empresa são esses que devem ser utilizados, aí vem o usuário que baixa um app e começa a utilizar, ele não pode dizer que ele desconhecia, que não sabia que não pode usar. Então, assim, o usuário, sim, ele é corresponsável, uma vez que ele assume, né, a utilização de um software não homologado. Ele assinou um termo de responsabilidade com a utilização da informação. Então, existe aí uma fronteira de responsabilidade também do usuário. O Shadow IT também é um problema do usuário. Tá? Então, assim, isso é uma das coisas que faz parte das conscientizações que a gente faz dentro de casa, das campanhas, que é a questão da utilização de softwares não homologados. E você acha que o hacking ele também tem papel nisso, Lon? E o Paulo também já até abriu o microfone e pode complementar. O hacking, desculpa, não entendi a pergunta. O hacking ético, você acha que ele também tem esse papel de auxiliar aí a homologar o Shadow IT, os sistemas não homologados, a validar, Sim, testar? ele tem o faz compromisso parte de também, né? testar as aplicações e ajudar a homologar, sem dúvida. Eu concordo com o Logênios que ele colocou aqui, né? O Shadow IT é um problema dos usuários e eu falo principalmente da companhia, porque muitas vezes as áreas de negócios acabam criando o Shadow IT para atender algo que TI, segurança e outros controles bloqueiam inicialmente. Então, a responsabilidade em si é, claro, dos usuários, sim, tá? Então, mas só um ponto para colocar é responsabilidade da área de segurança educar, orientar e trazer todo mundo para um patamar de segurança mais elevado dentro da companhia, tá? Para que evite esse processo, tá? E só podendo pontuar um pouco do que ele falou, a questão hoje de segurança, a gente tem que tratar ela sem bordas, sem fronteiras. Hoje, a gente não tem mais o firewall como ponto principal do seu processo de segurança. Não, a gente não tem mais o firewall. A gente tem o usuário lá na ponta, na casa dele, utilizando recursos, às vezes próprios, que deve ser seguro e que a gente, como segurança, deve atuar para levar a proteção desse dispositivo também. Bacana. A segurança Cleiton. sem fronteiras. Eu adoro. Adoro essas nomenclaturas maravilhosas. Cleiton. Pronto, eu queria só complementar, né, exatamente isso que o Paulo falou, mas dizendo o seguinte, nem todas as empresas são grandes ou estruturadas, né, no sentido de ter esses processos bem definidos, esses controles bem implementados, essas políticas e tudo implementado, enfim, né, onde o usuário conhece os seus limites e sabe das consequências, né, do que ele pode e do que ele não pode fazer. Em muitas empresas acontece, Leia, né, e eu acho que os colegas concordam, acontece que o Shadow IT ele acontece sob consentimento da própria TI. Muitas vezes que não tem capacidade de chegar, de se aproximar, de receber essas demandas, de entregar essas demandas da melhor forma. Então, muitas vezes o Shadow IT acaba acontecendo com consentimento, entre aspas, da própria TI, né, que não tem capacidade de entregar. Né? Então, agora, quando a gente passa para um ambiente um pouco mais evoluído, aí sim, né? Onde eu, TI, me coloco à disposição do negócio, digo, olha, o que vocês precisarem, contem comigo, eu estou aqui como parceiro de vocês e entrego, que é o principal, a probabilidade de eu ter um Shadow IT é menor. E se eu tenho os processos bem implementados, se isso acontecer, a pessoa, como o Longinos falou, ela sabe que o que ela está fazendo não está correto, né? E ela vai ter que ter as consequências aplicadas. Leia? Sim. Eu queria só Pode complementar falar também, Ali, por favor. Há uns anos passados, nós tínhamos uma campanha de marketing muito interessante chamado Departamento do Sim, porque, no modo geral, o departamento de tecnologia é visto como o departamento do não, nada pode. Então, assim, hoje, as tecnologias existentes permitem realmente você ter toda a rastreabilidade da permissão, da comunicação, inclusive nessa forma que nós chamamos do Shadow IT, saber o que o cliente, o usuário está fazendo na ponta e permitir que ele faça isso de uma forma segura, tá? Então, é isso que eu queria colocar, porque do contrário, se você for departamento do não, você vai começar a criar problemas, inimigos, e aí você vai começar a ter mais gente para gerenciar
esse lado, enfim, obscuro da força, né, do que o modo. Okay? Muito bem. Tem até um comentário aqui do Eric, falou que você, Paulo, foi perfeito, você falou tudo. O usuário, ele é a chave para manter o ambiente tecnológico seguro, pois sem eles não adianta milhões de investimentos em tecnologia, né? Se eles não colocarem ali a mão na consciência, saber que tem sim e faz parte dessa responsabilidade. E o André Nunes também achou perfeito o comentário do Longinos, não só a conscientização dos usuários, mas a própria responsabilização do usuário de ser, né, ser bem tratado, não só por ele, pelo jurídico e pelo RH. Gente, faltam 5 minutinhos aqui para a gente finalizar o nosso painel. Estamos aqui com um cronômetro para a gente não passar, mas não queria deixar de trazer uma pensata, né? Uma visão mais de futuro. A gente está finalizando o ano, estamos, né, indo para o final do Security Leaders também, tem mais painéis e palestras à tarde, mas aqui a gente vai finalizar esse painel já pensando nesse grande tema que a gente trouxe, de trazer o hacking ético para dentro das equipes de segurança e como é que a gente consegue levar isso como projeto, como estratégia de negócio para 2022. E o que vocês podem destacar, qual seria esse caminho, né? Se com tecnologia, o que a tecnologia pode ajudar, né? Se seria com monitoramento, com automação, né? Ajudar o trabalho desse hacking também para levar mais o combate ali das vulnerabilidades, de teste, enfim, para a gente conseguir levar toda essa filosofia para 2022. Quem pode começar com essa pensata? Bom, Paulo. poder começar um pouco? Então, eu acho o seguinte, para 2022 e para frente, né, a gente tem, nesse ano, vamos dizer, nesses últimos anos, aqui a gente vem elevando as questões de controles, né? A gente teve novas leis, a LGPD veio para elevar um pouco e tentar, vamos dizer assim, criar um balizamento para todo o mercado, tá? E não só segmentado como já existe na questão de segurança na ramo financeiro, ramo de saúde, que já tinha algumas leis implementadas. Então, quer dizer, a LGPD já veio primeiro balizamento para a questão de controles. Agora, a gente tem que elevar para análise desses controles. Então, assim como a gente tem e passa por auditorias, tá, que fazem justamente essa análise de controles, a atuação do hacker ético ela vem para elevar também e comprovar que você está executando todas as ações corretas, todos os controles estão funcionando da forma adequada e elevar justamente a questão também de codificação, que você tenha uma codificação mais segura e adequada, tá? Mas sempre lembrando que segurança é uma ciência que também não é exata e que pode acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer uma falha, alguém vai executar algo que não deveria, um controle não foi adequadamente colocado, implementado, então pode ocorrer falha sim. A gente tem que também estar preparado para esse processo de falha. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Paulo. Cleiton. Vamos lá, falando de hacking ético, né? E aí, assim, como eu não gosto muito do termo, bora puxar para as funções, né? E aí a gente fala que sim, totalmente de acordo com o que o Paulo falou, eu acho que agora a gente partiu, né, para ter aí 2 anos implementando controle, né, implementando melhores práticas, segurança está em alta, né, a gente vem contratando serviço, vem comprando ferramenta, vem implementando isso tudo, e aí sim é hora da gente monitorar, da gente avaliar, da gente garantir. Então, eu vejo disciplinas muito bem simples para a gente começar a focar nesse novo ano, ou com pessoas próprias para isso, ou com empresas especializadas. Gestão de vulnerabilidades, tanto de aplicação quanto de infraestrutura, servidores, etc. A questão de threat intelligence, né, que é a verificação da reputação da minha empresa na Dark Web, Deep Web, etc. A questão de SOC, monitoramento de eventos de segurança, correlação de alarme, CIEM, algumas disciplinas, né, que a gente não ouvia falar até pouco tempo, mas agora, né, estão muito em alta devido justamente a essa questão da gente saber, acho que foi o Longinos que citou, e uma pergunta da plateia, para saber o que está acontecendo ali por baixo. Como é que está o meu tráfego? Como é que está a conversa entre os meus hosts? Como é que está a minha comunicação de dentro para fora? Enfim, atuar muito em paralelo com tudo que está acontecendo, garantindo
globalmente a segurança do meio ambiente. Show, perfeito. Longinos, rapidinho aí, ó, falta 1 minuto e meio. Só A gente para tem não até ser um cronômetro redundante, aqui. só para não ser redundante, tudo que os colegas falaram, eu endosso, concordo plenamente, tá? Inclusive, o que o Cleiton acabou de colocar. São 3 pontos que eu gosto, que eu também atacaria fortemente, a questão da automação, para a gente ganhar muita agilidade, tá? A questão da inteligência artificial e como entrega uma abordagem desse Blue Team, né, o Red Team, uma abordagem de risco de negócio. Porque isso tem que Show. chegar rapidamente, né? Porque antigamente a gente falava o bandido está na sua porta. Hoje o bandido está dentro de casa. Então, assim, como é que você controla, como é que você reage, né? Então, nós temos que ser muito rápido, estar um passo à frente. Nós temos que estar sempre um passo à frente, tá? Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Longinos. Arley, por favor, Bom, traz aí sua acho que o pensata. pessoal já acabou complementando aí, falaram tudo, realmente. Adicionando, enfim, realmente continuar monitorando, né? Fazendo essa avaliação contínua de riscos, né? Isso é importante. Dinheiro é finito, continua sendo finito e sempre será. Então, em algum momento na sua avaliação, você vai verificar que tem alguma coisa que você não vai conseguir proteger. E aí, como o Longino mencionou, qual é o risco disso para o meu negócio, para a minha empresa? E aí entra o segundo ponto, né? Você precisa, como gestor de tecnologia, de segurança, compartilhar isso com o seu board, né? Com o seu time interno, chegando essa informação com seus executivos de uma forma que você vai ter que traduzir isso de forma clara, porque muitos deles não são técnicos, evidentemente, não são da área tecnológica, traduzir isso para o modelo de negócio, envolvendo a equipe jurídica, né? Quanto isso pode impactar a nossa rede. Então, aí você vai conseguir ter um trabalho contínuo de investimento, né? Perfeito. Obrigadíssima. Tem até um comentário final aqui do Douglas, falou que foi um ótimo painel e deu um parabéns aqui para todas as feras. E do nosso lado também só tenho a agradecer, Cleiton, Longinos, Arley, Paulo, muito obrigada. E eu passo agora a palavra para o Ângelo. A nós aqui, até mais. Obrigado a todos. Um abraço, gente. Outras Tchau, tchau. oportunidades. Um abraço. Parabéns, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.